Alguns dizem que as paredes sussurram, outros que a escuridão respira. Mas na mansão Blackwood, em Whitby, Inglaterra, os gritos eram reais e silenciosos. Gritos de almas aprisionadas. Bem-vindos ao Voz do Mistério. Se você já se perguntou o que acontece quando a obsessão colecionista cruza a linha do sobrenatural, prepare-se. Hoje vamos desvendar o segredo sombrio da Mansão dos Gritos. A história de Alistair Blackwood, o colecionador de almas. Antes de mergulharmos nas profundezas da Mansão Blackwood, um rápido aviso. As histórias que contamos aqui são reais, perturbadoras e, acima de tudo, um convite para explorar o inexplicável. Se você é novo por aqui e aprecia mistérios que ecoam na alma, considere se inscrever. Assim, você não perderá nenhuma de nossas explorações nos cantos mais obscuros da realidade. E se o que faz seu sangue gelar é a busca pela verdade por trás dos horrores, deixe seu like. Sua interação nos ajuda a trazer à luz os casos mais intrigantes. A Mansão Blackwood, uma imponente estrutura gótica aninhada nas falésias de Whitby, sempre foi envolta em mistério. Mas a história que a assombra verdadeiramente começou com Alistair Blackwood, um homem obcecado por artefatos raros, livros proibidos e, dizem as lendas, a própria imortalidade. Alistair era um homem de vastos recursos, que viajava pelo mundo em busca de objetos com histórias sombrias, alimentando-se da energia que emanavam. Pouco se sabia que sua obsessão o levaria a um caminho sem volta, transformando sua casa em um receptáculo de sofrimento, e a ele mesmo em algo muito, muito diferente. Alistair Blackwood, com sua figura pálida e olhos que pareciam sugá-los, era uma figura constante em leilões obscuros e antiquários empoeirados. Corriam boatos de que ele possuía um livro encadernado em pele humana, um espelho que refletia o futuro e um relógio de bolso que parava no momento exato da morte de seu dono anterior. Cada um desses objetos, diziam, era um portal para algo mais, algo que Alistair ansiava compreender e possivelmente controlar. Sua mansão, antes um lar de beleza e elegância, tornou-se um depósito de horrores. Criados sussurravam sobre ruídos estranhos à noite, sombras que se moviam sozinhas e um frio inexplicável que permeava certos cômodos. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares diferentes. Portas se abriam e fechavam sem explicação. E, o mais perturbador, sussurros ecoavam pelos corredores vazios, carregando palavras em línguas mortas e promessas de poder. A obsessão de Alistair crescia exponencialmente. Ele passava horas trancado em seu escritório, cercado por seus preciosos artefatos, realizando rituais obscuros e experimentos macabros. Alguns diziam que ele buscava a imortalidade, outros que ele tentava abrir um portal para outra dimensão, mas todos concordavam num ponto. Alistair Blackwood estava mudando, se tornando algo menos humano a cada dia que passava. Sua aparência se deteriorava, sua sanidade se esvaía e sua casa, antes um refúgio de luxo, se transformava em um palco para o terror. A Mansão Blackwood não era mais apenas uma casa, era um receptáculo, um imã para o inexplicável, atraindo energias sombrias e entidades que se alimentavam do medo e do sofrimento. E Alistair, o colecionador, estava prestes a descobrir que alguns segredos são melhor deixados intocados, que certas portas nunca deveriam ser abertas. Alistair Blackwood, outrora um homem de requinte ambição, agora era uma sombra de si mesmo. Passava noites em claro, atormentado por sussurros que ecoavam pelas paredes da mansão. Não eram vozes humanas, mas murmúrios espectrais carregados de angústia e remorso. A cada dia, sentia a presença esmagadora de algo invisível. Uma força sinistra que o observava, estudava seus movimentos
e se alimentava de seu crescente desespero. Ele tentou ignorar, racionalizar. Falava para si mesmo que eram apenas alucinações, frutos do estresse e da solidão. Mas a realidade era implacável. Objetos se moviam sozinhos, portas rangiam sem vento, e sombras dançavam nos cantos dos olhos, mesmo em plena luz do dia. A mansão Blackwood havia se tornado um labirinto de horrores, onde a linha entre o real e o sobrenatural se tornava cada vez mais tênue. Em sua busca desesperada por respostas, Alistair mergulhou nos livros antigos de sua vasta biblioteca, na esperança de encontrar alguma explicação para o que estava acontecendo. Passava horas debruçados sobre pergaminhos empoeirados, decifrando textos arcanos e lendas esquecidas. Foi então que descobriu a história sombria da mansão, um passado manchado de sangue, traição e rituais profanos. Aparentemente, séculos atrás. A mansão Blackwood havia sido palco de cultos obscuros que buscavam invocar entidades de outros planos. Sacrifícios humanos eram realizados em seus salões, e a energia residual desses atos hediondos impregnava as paredes, criando um portal para o reino dos espíritos atormentados. Alistair percebeu, com horror, que sua obsessão por colecionar objetos antigos havia liberado essas forças malignas, despertando um mal adormecido que agora o consumia por completo. Alistair, preso em seu próprio labirinto de horror, tentou desesperadamente reverter o processo. Mergulhou nos livros antigos de sua coleção, buscando rituais de banimento, exorcismos, qualquer coisa que pudesse selar novamente o portal que havia inadvertidamente aberto. As palavras arcaicas dançavam diante de seus olhos, mas a cada tentativa, a presença maligna se fortalecia, zombando de seus esforços. Os gritos se intensificaram, ecoando pelos corredores da mansão. Não eram gritos de dor física, mas de sofrimento eterno, almas presas em um ciclo infinito de tormento. Alistair começou a ver vultos nos cantos dos olhos, sombras dançando nas paredes, sussurros que o chamavam pelo nome, prometendo poder e conhecimento em troca de sua alma. Alistair percebeu que não estava apenas lutando contra forças externas, mas também contra sua própria psique. A obsessão, a ganância, a busca incessante pelo macabro haviam corroído sua sanidade, tornando-o suscetível à influência das trevas. Ele se viu questionando sua própria realidade, incapaz de distinguir entre o mundo físico e as visões grotescas que o assombravam. Em um momento de lucidez, Alistair compreendeu a extensão de seu erro. Ele havia colecionado almas, aprisionado espíritos em objetos, perturbado o equilíbrio natural. Agora, ele pagaria o preço. A mansão, outrora seu santuário, tornou-se sua pressal, um palco para o espetáculo de sua própria destruição. A escuridão o envolvia, prometendo Livelow para um reino de horror inimaginável, onde sua alma se juntaria aos gritos silenciosos da mansão Blackwood. A escuridão se adensou, engolindo Alistair Blackwood. Não houve gritos, apenas o silêncio espectral da mansão, amplificado pela ausência de qualquer som externo. Era como se a própria casa prendesse a respiração, aguardando o inevitável. Alistair sentiu o toque gélido de mãos invisíveis, puxando-o para as profundezas de seu próprio terror. Seu corpo foi encontrado na manhã seguinte, encolhido no chão da sala de coleções, uma expressão de puro pavor petrificada em seu rosto. Não havia sinais de luta, nenhuma evidência de invasão, apenas Alistair e o silêncio ensurdecedor da mansão Blackwood. A polícia, perplexa, classificou o caso como morte por causas desconhecidas. Mas as histórias sobre a mansão, alimentadas por sussurros e lendas, ressurgiram com força total. A mansão Blackwood permaneceu desocupada, trancada e esquecida pelo mundo exterior. As poucas pessoas que se atreveram a se aproximar relataram sensações de mal-estar. Vozes sussurrando seus nomes,
e a constante impressão de estarem sendo observadas. Ninguém ousou desafiar o segredo sombrio da mansão. O pacto fatídico de Alistair Blackwood com forças além da compreensão humana. A história de Alistair Blackwood serve como um conto de advertência, uma lembrança sombria de que certas portas devem permanecer fechadas, certos segredos devem permanecer enterrados. A busca obsessiva por poder e conhecimento pode levar à ruína, transformando o colecionador em uma mera peça em um jogo macabro, orquestrado por entidades que habitam as sombras. O que aconteceu na mansão Blackwood? Alistair Blackwood realmente colecionava almas? As respostas, como os gritos silenciosos da mansão, permanecem presas entre as paredes de pedra, ecoando através dos tempos como um lembrete constante de que o mistério às vezes é mais seguro do que a verdade. Se você se sentiu arrepiado com essa história e quer explorar outros mistérios sombrios, inscreva-se no canal Voz do Mistério e ative as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que amam um bom conto de terror e deixe nos comentários qual o lugar mais assustador que você já ouviu falar. A verdade está lá fora, ou talvez bem aqui no Voz do Mistério.